Não é porque pertencemos a Deus que estaremos livres das dificuldades da vida. Isso mesmo, servir a Deus não nos torna isentos dos problemas, crises, conflitos, escassez e tudo mais que coloca nossa fé em prova. E ainda que tenhamos que enfrentar estas dificuldades na vida, o próprio Deus, em meio a tudo isso, estará nos guiando sempre para um lugar mais excelente. Sim, Deus tem os seus meios para que venhamos conhecer mais e mais de quem Ele é. A Bíblia Sagrada está repleta de narrativas de pessoas que estavam dentro do propósito divino. No entanto, estarem dentro desse propósito não tornou a vida melhor para estas pessoas. Muito pelo contrário, por fazerem parte da história, onde o próprio Deus é o Senhor da história, é uma experiência única na vida. São diversas situações difíceis que, com o passar do tempo, a providência divina vai mostrando que o Senhor é o que tem o conhecimento de todas as coisas. E todas estas situações vão apontando para um conhecimento maior sobre Deus e a sua maneira de agir. Um exemplo claro disso é a história de uma mulher chamada Ruth, que mesmo em terra estrangeira, em tempos de fome, viúva, contudo estava dentro de um propósito divino. Sua história de vida irá tornar a ancestral de um dos maiores nomes do Antigo Testamento, o rei Davi. Isso mesmo, Ruth era bisavó de Davi. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui no canal você encontra dezenas de vídeos apresentados de maneira muito simples e didática, diversos temas acerca da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã. E quero pedir que você se inscreva no canal e, uma vez inscrito, clique também no sininho das notificações, assim o YouTube avisa você quando um vídeo novo é postado por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, e se não gostou, deixe o não gostei. Seu comentário também é muito importante aqui no canal. Comente algo sobre o vídeo, acrescente alguma coisa, faça suas perguntas, critique, o seu obrigado e etc. Logo aqui abaixo tem o botão Seja Membro. Ser membro é fazer uma assinatura do canal e aí você tem acesso a muito material de pesquisa. Dito isto, vamos a mais um vídeo da série Os Livros da Bíblia, apresentando o livro de Ruth. O livro de Ruth não apresenta uma autoria, assim é considerado anônimo. Contudo, alguns intérpretes da Bíblia Sagrada apontam Samuel como seu autor. Outros informam que o livro possa ter sido escrito durante o período da monarquia de Israel. Além de se ter uma dificuldade quanto à autoria do livro, consequentemente, há também uma dificuldade para se estabelecer uma data para o livro. O nome Ruth no hebraico é Ruth, trazendo o significado de amizade. Ainda é dado o significado ao nome como companheira. Ruth fazia parte da família de um homem de Belém chamado Elimeleque. Elimeleque era casado com Noemi e tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Nos tempos dos juízes, antes da monarquia de Israel, houve um período de fome. Assim, Elimeleque, com a sua esposa e seus 2 filhos, saíram de Belém e passaram a peregrinar na terra dos Moabitas. Ainda nas terras de Moabe, Elimeleque morreu e os seus filhos casaram-se com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e outra Ruth. Passados 10 anos, Malom e Quilion faleceram, ficando nas terras de Moabe 3 mulheres viúvas, Noemi, a esposa de Elimeleque, e as suas 2 noras, Orfa e Ruth. E neste contexto de fome dentro da região de Moabe, se desenvolverá o conteúdo do livro de Ruth. Como observado, o livro inicia com um breve relato sobre a fome que estava assolando a terra no tempo dos juízes de Israel. Esta fome fez com que Elimeleque, sua mulher e seus 2 filhos saíssem de Belém e partissem em direção aos campos de Moabe. Elimeleque morreu,
Seus filhos Malom e Quilion casaram-se com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Mais tarde, após 10 anos, eles morreram também, restando apenas sua mãe Noemi e suas esposas, Orfa e Ruth. Diante da fome, Noemi soube que Deus tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Assim, deixaram os campos de Moabe, regressando para a terra de Judá. No caminho, Noemi aconselha suas noras para que cada uma delas voltasse à casa de seus pais. Afinal, elas ainda eram jovens e poderiam casar-se novamente. Orfa decide voltar e, despedindo-se de Noemi, se separou delas. No entanto, Ruth diz a Noemi: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Após isso, Noemi viu que Ruth estava decidida a acompanhá-la, não mais insistiu para que ela a deixasse. Quando chegaram em Judá, o texto bíblico informa que era o início da colheita da cevada. Na colheita, era permitido que pessoas pobres recolhessem o que restava do que era colhido, mas apenas para matar a fome naquele instante. As terras que se aproximaram para colher o resto da colheita pertenciam a um homem valente e poderoso, chamado Boaz, que era parente de Noemi. Mais tarde, mesmo sendo remidor, aquele que pela lei de Moisés deveria cuidar dos membros necessitados de sua família, Boaz casa-se com Ruth. Do casamento com Ruth, Boaz teve um filho chamado Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Assim, Ruth foi a bisavó de Davi. Dentre as muitas organizações do conteúdo do livro de Ruth, pode-se apresentar a seguinte organização: o drama de Noemi, Noemi volta a Judá, Ruth apega-se a Noemi, Noemi e Ruth chegam em Judá, o encontro de Ruth com Boaz, a bondade de Boaz para com Ruth, as instruções de Noemi a Ruth, Boaz resolve ser parente remidor, Boaz prepara-se para casar com Ruth, Boaz torna-se remidor e casa-se com Ruth, a felicidade de Noemi e a genealogia de Davi. Realmente um belo livro com uma incrível história. Nesta história, ainda que mergulhada em uma crise inicial com fome e luto, contudo, há uma clara demonstração da soberania divina, guiando todas as coisas. O livro de Ruth é muito rico em exemplos de fé, piedade, amizade, paciência, humildade, trabalho e bondade nas coisas comuns da vida. E mesmo que aparentemente sejam coisas comuns da vida, em meio às dificuldades, é muito nítida a mão soberana de Deus, se movendo para que seu propósito se cumpra. Não saia aqui do canal, dê uma olhada lá na área de membros, assista mais um vídeo desta série sobre os livros da Bíblia. Muito obrigado por sua preciosa audiência, um abraço e até um próximo vídeo.